Boa tarde, pessoal. Esse é o primeiro seminário internacional de pós-doutorado do programa de pós-graduação em História Social da Universidade de São Paulo. Ele é coordenado pelas professoras Márcia Regina de Barros Silva e Elizabeth Cancelli, e está sendo organizado pelos professores Marcos Veiga, Osias Paes Neves e pelo professor Wanderson Chaves. Tá? Nessa nossa primeira mesa, a gente vai trabalhar, a gente vai estar com o professor Elias Silva Maia, que vai apresentar para a gente o trabalho dele, uma visão comparada dos usos pacíficos da energia nuclear no Brasil e no Canadá, através dos arquivos pessoais de cientistas. Ele está limitado entre 1940 e 1960, tá? E eu acho que depois dessa mesa a gente volta para falar dos outros participantes. Então eu passo a palavra para o professor Elias, e agradecer a presença dele. Muito obrigado, professor, e a gente já pode começar quando você quiser. Obrigado, Rubens. Boa tarde para quem nos acompanha pela internet. Eu gostaria, a princípio, de parabenizar o Programa de Pós-Graduação em História Social e o Departamento de História, né, pela iniciativa desse congresso, desse encontro. Eu vejo com muito bons olhos, porque é uma iniciativa que contribui muito com as pesquisas, né, poder apresentá-las e poder
ouvir as críticas, as sugestões, isso é um passo muito importante em pesquisas científicas, né? Então, apresentando um pouquinho, eu tenho formação na área de História e eu fiz meu mestrado e meu doutorado na área de História da Ciência. E, nesse momento, o meu estágio de pós-doutoramento é no Departamento de História da USP, supervisionado pelo professor Gildo Magalhães, dos Santos Filho. E a minha pesquisa, ela pretende investigar o desenvolvimento da energia nuclear no Brasil e no Canadá, voltado para o seu uso pacífico. Essa proposta de estudo, né, é um estudo comparativo sobre os principais acontecimentos das décadas de 1940 e 1960 nesses dois países. E essa pesquisa, ela se baseia principalmente em arquivos pessoais de cientistas brasileiros e canadenses. Vou trazer situar um pouquinho no tempo e no espaço, assim, qual é o meu universo de análise. No tempo, a pesquisa aborda, né, como já falei acima, essas 3 décadas, e leva em consideração alguns marcos, né? Por exemplo, a criação da Comissão de Energia Atômica da ONU, que foi em 1946, passando aí pelo programa Átomos para a Paz, né, de 1953, e até o final da década de 60, com a edição do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, né, que tentou, de certa forma, aí, organizar mundialmente o setor, né? Em relação ao espaço, a gente estuda o desenvolvimento da energia nuclear nesses 2 países, né, mas numa perspectiva transnacional, levando em consideração que essa área, a área da energia nuclear, é uma área que engloba vários países, né, e tem aí um interesse global. Sobre o universo de análise, ele envolve assim, os esforços desses países para o uso pacífico, especificamente para o uso pacífico de energia nuclear. Então, a gente tenta aí comparar alguns aspectos específicos, né, como o papel do Estado e seus órgãos, as diversas formas de cooperação que existiram, né, nessa época, e o estágio científico e tecnológico que cada país possuía nesse período. Eu vou apresentar agora, na primeira parte dessa comunicação, alguns pontos do projeto, né? Então, eu começo primeiro com a teoria. Algumas teorias, para dizer a verdade, que o projeto aí ele abarca. A primeira é a ideia de um Estado, né, que desenvolve seu papel enquanto interventor e encarregado de defender alguns interesses, agindo, assim, de certa forma, como organizador, indutor e investidor de determinado setor. Então, esse Estado passa a ser visto como um instrumento para intervir na política econômica, com o objetivo de prever problemas, mas também de propor algumas medidas, né, que reorganizem os espaços e os campos da política e, nesse caso aí, da administração da ciência. Essa é uma teoria principal que norteia o trabalho, mas em toda a pesquisa a gente se baseia em outras também, né, como a relação que existe entre a economia e o desenvolvimento tecnológico, principalmente, né, sobre alguns aspectos aí, sobre alguns interesses específicos, indicando que a ciência e a tecnologia, elas podem ser influenciadas pelas demandas com objetivos econômicos. Um outro ponto é o ponto de vista dos cientistas sobre o papel da ciência na sociedade moderna, né, no qual eles veem como um componente central para o país, devendo ser desenvolvido ao máximo, com objetividade e visando também que seu produto seja, assim, em benefício de todos. E, por fim, sobre esses indivíduos, nós entendemos que estamos falando de sujeitos envolvidos em uma realidade específica, né, mas não dotados de autonomia. Eles não possuem autonomia, não são livres, mas as suas ações são atreladas aí às relações produtivas, né, e com certas necessidades e interesses, muitas vezes antagônicos. Uma hipótese dessa pesquisa é que determinados fatores e medidas construídos, né, pelo Canadá nesse período possibilitaram que o país fosse capaz de chegar, de certa forma, aonde ele chegou, né, as conquistas que ele obteve. Embora o país tenha as suas limitações, ele conseguiu, nas décadas seguintes, ser bem-sucedido em pelo menos 2 áreas específicas, né, que envolve o desenvolvimento civil da energia nuclear, né, que seria a geração de eletricidade e também no seu uso na área da saúde e medicina.
É, e isso é interessante, eu trago uma observação aí, porque nos anos anteriores à década de 40, o estado de conhecimento, né, nessas áreas necessárias para o desenvolvimento do setor, tanto no Brasil quanto no Canadá, por exemplo, da física e da química, era bem similar, né? Esse estágio era bem similar. Como também não havia diferença muito grande entre a relação entre o conhecimento específico, né, sobre a física nuclear e os estudos relacionados, como também não existia tão pouco uma estrutura industrial bem desenvolvida em nenhum desses países, né? Tendo inclusive a sua indústria com uma baixa tecnologia. As fontes usadas para a pesquisa são arquivos pessoais de cientistas brasileiros e canadenses. No momento, nós usamos dois arquivos de canadense, né, do George Lawrence e do David Case. E no Brasil, a gente tem a oportunidade de ampliar um pouco isso. Então, nós estudamos até agora o Álvaro Alberto, o arquivo do Almirante Álvaro Alberto, o Orlando Rangel, Alexandre Giroto, Bernardo Gross e o do Hervásio de Carvalho. Eu vou tentar aqui trazer bem no atacado assim, um pouco do perfil desses cientistas. Os canadenses, por exemplo, eles eram predominantemente civis, esses dois principalmente, né? Embora houvesse interesse e presença dos militares no projeto. Já aqui no Brasil, os brasileiros, no primeiro momento, eles eram militares, mas posteriormente, seguindo aí na década de 50, 60, né, houve uma forte atuação de civis também. Em relação à formação desses indivíduos, no geral, eles possuíam uma formação em física, em química, mas também um forte conhecimento nas áreas das engenharias, né? E atuavam, assim, em instituições de ensino e pesquisa, mas também é muito interessante observar a forte atuação nos órgãos, né, nas agências e em projetos aí encabeçados pelas estatais. E falando agora um pouco sobre os acervos dos cientistas, dando mais ou menos o perfil desses documentos, há muitos documentos administrativos, né, e técnicos oriundos dessas instituições. Há também documentos pessoais, como correspondência, né, cartas. Alguns discursos proferidos muitas vezes em abertura de eventos e inauguração de alguma estrutura usada na energia nuclear. E também há uma produção intelectual, né, com livros, artigos produzidos por esses indivíduos, como também jornais, que de certa forma trazem a opinião dessas pessoas. A metodologia usada na pesquisa tenta delimitar os tipos de documentos, né, que vão ser usados, considerando assim os aspectos que envolvem, né, a sua comparação, né, os aspectos que serão comparados, digamos assim. A gente leva também em consideração as funções desempenhadas pelos cientistas dentro de cada instituição, né, o papel que eles tiveram dentro de cada instituição. E nisso a gente traz aí duas fases, digamos assim, articuladas para poder trabalhar com essa documentação. Uma é a descritiva, né, que une aí a interpretação com uma descrição mais analítica do documento. Para num segundo momento, que vem sim a parte comparativa, né, onde nós procuramos elaborar as hipóteses, fazer uma justaposição dos dados e partir para uma conclusão analítica, digamos assim. Essa segunda parte agora da apresentação, ela vai tentar assim, trazer alguns fatos, né, que envolvem esses dois países, que ocorreram nesses dois países e presentes nessas 3 décadas. Eu começo pela década de 40. O Brasil, antes mesmo, né, da virada para a década de 40, ele já desenvolvia alguns estudos teóricos e experimentais em física moderna. A gente já tinha um estágio científico assim nessa área, né? E aí nossas pesquisas envolviam radiação cósmica, física atômica e nuclear, com pesquisa desenvolvida na Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras, né, da USP, como também tinha um núcleo de pesquisa muito importante na Faculdade Nacional de Filosofia, ainda na Universidade do Brasil. E lá eles trabalhavam com forças nucleares e teorias dos mesões. Outra característica muito importante assim na década de 40 é a forte presença dos Estados Unidos, né, influenciando assim no setor brasileiro. E eu destaco aí 3 grandes acordos, né, com os Estados Unidos. Um foi ainda no começo da década de 40,
o Programa de Cooperação para a Prospecção de Recursos Nucleares, Minerais, perdão. Um segundo, um acordo relativo ao fornecimento recíproco de materiais de defesa e informações de defesa. E o terceiro, já em 1945, é o Acordo Atômico Brasil-Estados Unidos. E, por fim, uma coisa que marcou muito esse período aí para o Brasil foi a participação que nós tivemos, encabeçado aí pelo almirante Álvaro Alberto e o general Orlando Rangel, a participação desses dois cientistas na Comissão de Energia Atômica da ONU. Né, tiveram um papel lá muito importante tentando defender os interesses do Brasil. Já o Canadá, nesse período, ele já mantinha um intercâmbio com a França e com o Reino Unido também na década de 60, desenvolvendo pesquisa com esses países, e no primeiro momento, as pesquisas eram voltadas no campo da física, né, e também para o moderador de água pesada. É um tipo de moderador que funciona para resfriar um tipo específico de reator nuclear, né? Uma outra coisa muito interessante também que marca esse período no Canadá é a ligação entre os canadenses e os franceses, né? Inclusive, um laboratório do Collège de France, que era um laboratório muito bem equipado, inclusive que trabalhava essas pesquisas citadas anteriormente, ele foi, no período da guerra, quando a França passou a ser invadida pela Alemanha, esse laboratório foi transferido para Montreal. Né? Isso foi também um ganho muito grande para a comunidade científica do Canadá, que ela recebeu, aí, de certa forma, essa herança de anos de pesquisa, de toda estrutura, que foi transferida para Montreal nesse período. E, por fim, o que eu destaco aí é o desenvolvimento da cidade de Chalk River, em Ontário, né? que essa cidade centralizou as pesquisas e recebeu os primeiros reatores de pesquisa, que foi o ZIP, em 1945, e o INRX, que foi construído, né, começou a operar em 1947. Já na década de 50, a gente percebe assim no Brasil a criação de diversas instituições que tentaram aí defender, né, o desenvolvimento da nossa tecnologia nuclear. E também é um momento onde começa a surgir as primeiras críticas às aplicações da energia nuclear, até mesmo para a geração de energia elétrica, né? Nesse momento, é forte também o intercâmbio entre os cientistas brasileiros com os estrangeiros, e também é um momento bem frutífero assim, no que se relaciona aos acordos com outros países. E esses acordos tinham como objetivo era obter equipamento, né, transferências de tecnologias, que seriam fundamentais para a estrutura da pesquisa e do próprio uso da energia nuclear. E também, nessa década de 50, nós começamos assim a trabalhar em nossos primeiros reatores, né? Que, primeiro pelo Instituto de Energia Atômica, aí em São Paulo, e também pelo Instituto de Pesquisas Radioativas, situado em Belo Horizonte. Já o Canadá já se mostrava bem mais maduro no setor, né? Inclusive, já existia uma corporação canadense que tentava aí gerenciar todos os outros órgãos que existiam no Canadá que trabalhavam aí em torno do setor. Então, a função dessa organização, ela tinha como missão explorar o uso da energia nuclear especificamente para fins civis. E suas atividades envolviam aí as universidades, tanto as nacionais como também as estrangeiras, administrava o investimento na estrutura e na pesquisa, administrava também a formação, né, e contratação de cientistas, de pessoas para trabalhar nesses projetos. Então, a parceria entre essa companhia e várias outras instituições, várias outras empresas, ela foi muito importante. Eu vou citar aqui duas, né, que foi a Ontario Hydro, né, e a Canadá General Electric, que juntas assim puderam criar várias plantas para a produção de energia nuclear ao redor do país. E, por fim, aí, uma participação muito importante do Canadá, ele foi o país que organizou a primeira conferência internacional para os usos pacíficos da energia nuclear. Inclusive, foi o que mais apresentou artigos, inclusive artigos recentes classificados, né? As pesquisas elas corriam muito sob sigilo, e depois, quando um país tinha oportunidade de desclassificar, digamos, essas pesquisas assim, era um marco, era um ponto muito importante. Na década de 60, tentar correr um pouquinho aqui agora, já estou com 15 minutos,
na década de 60, no Brasil havia um interesse, né, de importar reatores para a produção de eletricidade. Mas é engraçado que no plano trienal de 63 a 65, a participação na indústria do setor e na construção de centrais nucleares não foi muito bem estimulada. Né? Não houve muito empenho assim nesse plano trienal para o desenvolvimento dessas áreas. Mas mesmo assim o CNEM ele conseguiu negociar com os ingleses e nós tivemos aí no CNEM o primeiro reator resfriado a gás. E o segundo reator ele veio no Instituto de Pesquisas Energéticas, que conseguiu construir o primeiro protótipo de um reator moderado à água. Isso simboliza um avanço muito importante aqui para o Brasil. Né? E um outro ponto que eu trago é o Plano de Ação Econômica do Governo, que foi de 64 a 66. Né? E, segundo esse plano, a energia elétrica não era considerada, não estava sendo mencionada nem mesmo como fonte geradora de energia elétrica. Né? A gente percebe aí na virada dessa segunda metade da década de 60 um certo negligenciamento do setor, até mesmo para a produção de energia elétrica. Já o Canadá, nessa década, ele já estava muito bem avançado no setor, já usava energia nuclear em diferentes áreas, né, como pesquisas em diversas comunidades, nas universidades, em complexos industriais, em laboratórios. Nessa época, ele já era líder nas exportações de radioisotopos, né? Principalmente o cobalto 60, que é muito usado no tratamento e na identificação, né, na descoberta de câncer. A Houghton Power Station, uma companhia de energia elétrica no Canadá, ela já fornecia energia, né, para a fissão nuclear para a companhia Ontario Hydro, e uma outra companhia, Nuclear Power Plant, já tinha capacidade de produzir 10 vezes mais do que essa primeira empresa. Então a gente percebe aí que o país ele realmente avançava nesse setor e era estimulado e também tinha conseguido achar uma função, né, um uso para a energia nuclear. E a gente percebe isso também se a gente dá uma pequena analisada, só para título de observação, nos investimentos. Entre 52, né, 1952 e 59, o país investiu 192 milhões nesse período de dólares. E no período de 60 a 69, esse valor já pulou para 453 milhões. Só para título de exemplo aí para como eles investiram, né, nesse setor. Pois bem, eu trago agora para concluir, mas na verdade muito longe de uma conclusão, né, porque a pesquisa ela foi aprovado, né, o estágio logo no início da pandemia, então todas as dificuldades aí, os arquivos estão fechados até agora, a biblioteca também. Então, isso comprometeu um pouco o desenvolvimento da pesquisa, mas a gente tem alguns apontamentos, assim, muito longe até de decretá-los como uma conclusão, né? E a análise do período, ela busca explorar, assim, alguns pontos que tiveram influência frente aos distintos contextos e as justificativas para as decisões que foram tomadas em cada país. Então, a gente nota que os dois países partiram de uma realidade parecidas, né, em relação assim, ao conhecimento prévio obtido assim, na década de 30, digamos, e também a estrutura industrial, e possuem também alguma semelhança no que se refere tanto ao seu tamanho territorial, como à grande concentração de minérios radioativos que esses países possuem, como também uma forte presença da geração hídrica, né, de geração hídrica de eletricidade. Tendo também os dois países um forte perfil, né, uma forte tradição, que é predominantemente pacifista, né, diga-se de passagem. Então a gente percebe uma combinação de esforços aí em conjunto, por parte de diversos setores, né, do Canadá, e aí eu cito assim, as instituições atuando com um objetivo bem específico e um programa também relativamente bem definido, né, onde a participação do Estado ela é fortíssima, através dos seus órgãos e das suas agências.
Em relação à comparação, que a gente já pode apontar é que o Brasil não tinha uma estrutura institucional e isso aí levava as instituições a depender basicamente das ações individuais de alguns indivíduos, né? E a maioria desses indivíduos era ligada a forças armadas. Então a gente conclui aí que na primeira metade da década havia um posicionamento passivo do Brasil, principalmente frente aos Estados Unidos. E na segunda, nas décadas seguintes, né, 50 e 60, houve sim um amadurecimento da visão nacionalista, mas ainda muito centrada nas questões de segurança, que a gente deve destacar assim, começando a discutir alguns benefícios dos usos, dos benefícios econômicos, né, dos usos pacíficos. Já o Canadá não. O Canadá, desde o princípio, ele já possuía um conselho de pesquisa que foi criado no período pós-Primeira Guerra, mas esse conselho de pesquisa teve uma forte atuação, né, passou a construir assim, essa institucionalidade frente à energia nuclear, com um forte envolvimento direto do Estado e de órgãos públicos e privados. Ele foi encabeçado principalmente por civis, tendo os militares uma participação bem secundária. Então, desde os primeiros movimentos no início da década de 40, a gente percebe assim, claras intenções em relação aos benefícios do uso pacífico da energia nuclear. E principalmente, né, com um viés no desenvolvimento econômico e em contraposição, acho que é legal citar isso, aos interesses militares. Bem, é o que eu tinha para trazer para vocês aqui hoje. Agradeço muito a atenção. Tá? Muito obrigado e boa tarde. Elias, obrigado pela sua brilhante apresentação. Eu vou fazer uma reintrodução rápida aqui para quem chegou depois, porque a gente teve uma dificuldadezinha técnica no começo. Então, nós estamos no primeiro seminário internacional de pós-doutorado do programa de pós-graduação em História Social da USP, tá? Ele é coordenado pelas professoras Márcia Regina Barros Silva e Elizabeth Cancelli, e ele é organizado pelos professores Marcos Veiga, Osias Paese Neves e pelo professor Wanderson Chaves, tá? Meu nome é Rubens Menezes, tá? Eu sou um historiador também formado aqui na casa, e agora a gente vai ter a apresentação do professor Cristiano José Pereira, que vai falar para a gente da pesquisa dele sobre as afinidades e diferenças sobre projeções de uma nova indústria siderúrgica no Brasil, Pandiá Calógeras e Monteiro Lobato, temporizado entre 1928 e 1946, tá? Professor Cristiano, estou vendo que você está no ambiente escolar, perfeito, não tem como ficar mais legítimo do que isso. E eu, então, passo a palavra para o professor Cristiano e daqui a pouco eu volto. Nesse meio tempo, só antes de eu passar, Cristiano, perdão, quem quiser fazer perguntas para os nossos apresentadores, pode colocar as perguntas aí no chat, que a gente vai juntando, e no final a gente volta para eles poderem responder quantas forem possível, tá bom? Obrigado. A palavra é sua, Cristiano. Muito bem, boa tarde a todos. Antes de mais nada, gostaríamos de parabenizar a Universidade de São Paulo por promover este evento, mesmo com todas as dificuldades agora da pandemia. É um grande desafio, é um evento bastante grande de nós que somos pós-doutorandos pela nossa casa, a Universidade de São Paulo. Eu sou doutor em História pela casa, em História Econômica, e desde o ano passado eu venho a desenvolver um trabalho em História Social sobre a questão do que o Monteiro Lobato chamava como derivativo cultural, que, na opinião dele, era resultante de um contato econômico, de um desenvolvimento econômico que seria necessário realizar aqui no Brasil através do incremento de uma nova técnica siderúrgica, que é o método Smith, que foi criado por um mestre siderurgista norte-americano, William H. Smith,
no final da década de 20 do século passado. Precisamos lembrar também que essa técnica siderúrgica ela foi criada num contexto em que os Estados Unidos estavam cada vez mais crescendo na década de 20, chegando até uma superprodução na área industrial. E nesse contexto todo de superprodução norte-americana, que foi um dos motivos da crise de 29, nós tivemos a presença de Monteiro Lobato, que é tão conhecido como escritor aqui no Brasil, em terras norte-americanas. Então, cabe, nesse primeiro momento, a gente contar um pouco sobre o que o Monteiro Lobato foi fazer nos Estados Unidos e qual a relação que o Monteiro Lobato teve com as ideias de Pandiá Calógeras, que foi um dos maiores estadistas brasileiros, foi ministro de Estado de várias presidências. Então, cabe aqui, nesse primeiro momento, trabalhar sobre isso. Então, quando a gente fala de Monteiro Lobato, ele nasceu em Taubaté, no Vale do Paraíba Paulista. Ele foi aluno da Faculdade de Direito, que ainda não era a Faculdade de Direito da universidade. Ele fez Direito. E o Monteiro Lobato sempre teve uma curiosidade muito grande em estabelecer negócios, em criar negócios. Alguns desses negócios eram apenas ideias e outras dessas ideias foram colocadas um pouquinho mais em prática, como, por exemplo, a criação de um sanatório aqui na cidade onde estou, que é a cidade de São José dos Campos, que no começo do século XX era uma cidade sanatorial para o tratamento de tuberculoses. Alguns anos depois, Monteiro Lobato, que herdara de seu avô, o Visconde de Tremembé, uma fazenda aqui mesmo no Vale do Paraíba, Monteiro Lobato viveu alguns anos como fazendeiro e no ano de 1918 ele vendeu a fazenda. Com esse capital, Monteiro Lobato pôde criar uma editora e essa editora acabou se desenvolvendo até o ano de 25, quando o Monteiro Lobato entrou em falência. Após essa falência, o Monteiro Lobato criou uma nova editora, a Companhia Editora Nacional, e essa criação da Companhia Editora Nacional, no ano de 27, o Monteiro Lobato teve o convite feito pelo governo brasileiro na época, que era o governo Washington Luiz, de poder servir como adido comercial nos Estados Unidos. E o Monteiro Lobato, ele sempre foi uma pessoa muito inquieta, sempre procurou melhores negócios para o Brasil em terras norte-americanas. E nesse movimento que o Monteiro Lobato fez de encontrar novos negócios para o Brasil, lá nos Estados Unidos, o Monteiro Lobato conheceu duas pessoas que foram importantes na questão do fomento de uma nova indústria siderúrgica brasileira. A primeira dessas pessoas é o siderurgista norte-americano William H. Smith, que criou um novo sistema siderúrgico que não utilizava os altos fornos, utilizava uma temperatura bem menor para a produção de ferro. Ferro esse que seria mais aperfeiçoado, mais puro, seria um aço mais fino. E o Monteiro Lobato, ele se entusiasmou com essa técnica nova. E detalhe importante, nesse mesmo tempo, o Monteiro Lobato conheceu um empresário brasileiro, cujo nome era Fortunato Bulcão. E o Monteiro Lobato, ele acabou se associando ao Fortunato Bulcão no fomento de uma nova indústria siderúrgica brasileira. Sendo que o Monteiro Lobato, nos primeiros tempos, ele procurou chamar a atenção do governo brasileiro sobre a necessidade do fomento de uma nova indústria siderúrgica nacional, utilizando o método Smith de fornos descentralizados, colocando o metal numa temperatura bem mais baixa. Então, o Monteiro Lobato, até 29, ele ficou com muitos planos de conseguir o apoio do governo brasileiro para tanto. Só que o Monteiro Lobato, ele acabou perdendo boa parte do capital dele em jogo na Bolsa de Valores, na quebra da Bolsa de 29.
Então, Monteiro Lobato foi obrigado a vender a sua participação na Companhia Editora Nacional a seu sócio, Octales Magalhães. E detalhe importante que nós não devemos esquecer. Quando aconteceu a Revolução de 30 aqui no Brasil, o Monteiro Lobato foi uma das pessoas que perdeu o seu cargo público, e o Monteiro Lobato demorou para poder ter condições de voltar aqui para o Brasil no ano de 31. E o Monteiro Lobato, quando voltou, ele voltou pleno de entusiasmo de que ele poderia fazer uma nova indústria siderúrgica brasileira. Para isso, o Monteiro Lobato, ele se dedicou, ele estudou bastante, procurou ler as principais produções sobre ferro no Brasil, e seguramente uma das produções que o Monteiro Lobato teve acesso foi a produção técnica de Pandiá Calógeras, que era uma pessoa formada na área pela Escola de Minas de Ouro Preto. Então, Pandiá Calógeras, desde o começo do século XX, ele é conhecido por uma de suas obras, que é a questão das minas no Brasil, em que o historiador Francisco Iglesias denomina como um dos grandes exemplos de historiador aqui no nosso país. E o Pandiá Calógeras, quando ele não foi estadista, quando ele não trabalhou como ministro de Estado, ele chegou a ser presidente de uma empresa que trabalhou com cobre na cidade de Santo André, a CONAC. E o Pandiá Calógeras, em 1928, ele fez uma conferência na Escola Politécnica, que hoje é a Escola Politécnica da USP, falando sobre a pertinência do método Smith, na qual o Carlos falava que ia ser uma salvação brasileira na área de siderurgia. O Lobato, ele procurou se informar bastante sobre essa questão da nova indústria siderúrgica nacional. O Monteiro Lobato, quando voltou para o Brasil, ele já voltou com capital, porque ele vendeu a parte dele na Companhia Editora Nacional. E aí, ele e mais alguns sócios criaram uma empresa nova para utilização desse método Smith, que é uma firma chamada Sindicato Comércio. A firma, o Monteiro Lobato teve os dissabores mais completos, porque ele não conseguiu colocar em prática aquelas ideias tão vibrantes que ele tinha sobre a necessidade de uma nova indústria siderúrgica no Brasil. É a questão da relação entre a teoria e a prática. O Monteiro Lobato era uma pessoa extremamente entusiasmada com a teoria que ele lia, com as conversas que ele tinha com sócios. Para o Monteiro Lobato parecia tudo muito lógico e perfeito para ser aplicado aqui no Brasil. Então, em 1931, quando o Monteiro Lobato voltou para o Brasil, o Monteiro Lobato escreveu uma série de artigos para o jornal Estado de São Paulo, e esses artigos todos sobre siderurgia, sobre um novo método siderúrgico Smith, foram fechados em um livro chamado Ferro, que também é de 1931. Entre os artigos escritos no Estado de São Paulo e o livro Ferro de 31, existem várias diferenças que eu tive a oportunidade de estudar em minha pesquisa, né? A minha pesquisa de pós-doutorado está sendo desenvolvida sob a supervisão do professor Gildo Magalhães de Santo Filho, tá? Aí, da Universidade de São Paulo, e estou na reta final do estudo, na comparação dos vários textos que o Monteiro Lobato fez sobre a siderurgia. Então, nós temos os artigos de jornal, são 6 artigos de jornal, que são de 31. Tivemos a edição em livro, que é também do mesmo ano de 31. E temos a última revisão desse livro, que foi feita em vida pelo Monteiro Lobato, que é do ano de 1946. E o Monteiro Lobato, quando fez a última revisão do livro Ferro, ele estava quase indo morar em Buenos Aires, porque o Monteiro Lobato, em 46, ele tinha desejado fazer uma nova editora em Buenos Aires, na Argentina. Então, o Monteiro Lobato, ele poderia ter simplesmente reproduzido a edição de 31 na de 46, mas não. Ele teve interesse em revisar a obra
e colocar dados novos. E alguns desses dados novos são interessantes na pesquisa, porque o Monteiro Lobato teimou até o fim de que o programa de altos fornos em siderurgia era um método errado, que não serviria para o Brasil. Sendo que, desde 1941, estava sendo construída a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda. Então, o Monteiro Lobato achava que a CSN ia ser um fracasso, que não daria certo, que o método Smith era o melhor para o Brasil, que ele já tinha se baseado em estudos que diziam que o método Smith poderia ser a salvação da siderurgia brasileira, e de que a CSN era um elefante branco, que não daria certo no nosso país. Então, o final do livro Ferro, revisado por Monteiro Lobato em 1946, era uma profissão de fé, de que o Monteiro Lobato ainda não havia abandonado as suas antigas ideias sobre a praticabilidade do método Smith aqui no nosso país. Então, o que nos leva a acreditar no seguinte: o Monteiro Lobato, ele não priorizou só a questão econômica dentro de seus escritos sobre o fomento de uma nova indústria siderúrgica nacional. O que o Monteiro Lobato revela nas folhas que estão inclusas no volume de Ferro é o seguinte, de que o Brasil, caso fomentasse a indústria siderúrgica nacional, utilizando o método Smith, conseguiria fazer o que o próprio Monteiro Lobato, né, fala, uma nova cultura, um novo derivativo cultural, de que as pessoas aqui no Brasil começariam a utilizar, né, essa nova tática, essa nova técnica siderúrgica, a tal ponto que seria uma ideia abraçada não só pelas elites, mais comprometidas com novas ideias, e sim uma ideia a ser espalhada por todo o povo brasileiro. O Monteiro Lobato não tinha uma ideia muito boa sobre a grande massa do povo brasileiro, tá? Muitas vezes o Monteiro Lobato deixou escrito muito claro de que a grande massa da população brasileira era, nas palavras de Monteiro Lobato, idiota e imbecil. Para o Monteiro Lobato, que acreditava muito nas ideias dele próprio, ele acreditava que a grande massa da população só acreditaria de que o desenvolvimento econômico brasileiro, né, geraria realmente algo importante, se esse algo importante fosse riqueza nacional. E essa riqueza nacional geraria uma nova cultura para o povo brasileiro, onde o povo brasileiro daria mais importância aos livros, à escola, à educação, como de uma forma geral, podendo não só fazer uma repartição das riquezas, mas sim criar nova riqueza. Essa história lembra a famosa história do Delfim Neto, que ele dizia que era necessário esperar o bolo crescer para depois dividi-lo. O Monteiro Lobato, nos artigos de Ferro, ele já dizia mais ou menos isso, muito antes do Delfim Neto. Ele dizia, vamos criar novas riquezas, não precisamos mexer nas riquezas existentes, vamos criar novas riquezas para dividir por todos. Então, para poder encerrar essa apresentação, devo dizer que o Monteiro Lobato, ele foi um precursor de várias ideias que foram aplicadas aqui no Brasil após, né, a ditadura Vargas, de que era necessário o fomento da indústria siderúrgica, mas não só utilizando o único processo dos altos fornos da CSN, de que era necessário a consulta de ideias do Pandiá Calógeras, que dizia que realmente o Brasil tinha todas as condições para utilizar o minério de ferro já disponível aqui no Brasil para o fomento de uma nova indústria siderúrgica nacional. E nisso as ideias de Monteiro Lobato e Pandiá Calógeras encontram confluências muito sérias e muito importantes. Mas foi o Monteiro Lobato que desenvolveu a questão do derivativo cultural,
de que o desenvolvimento econômico traria um novo derivativo cultural, um novo crescimento, um novo desenvolvimento para o povo brasileiro, de uma forma geral. Tanto aqueles que tinham acesso à leitura, jornais e revistas, quanto o restante da população brasileira, que, como eu já disse aqui, o Monteiro Lobato não tinha uma posição muito favorável sobre a grande massa da população brasileira daquele tempo. Então, gostaria de encerrar essa apresentação, agradecendo a oportunidade, agradecendo o investimento que a Universidade de São Paulo fez em proporcionar toda uma questão de profissionais envolvidos como mediadores, profissionais que estão organizando o evento. E gostaria também de dizer que a minha pesquisa está quase no final e ela só não está mais conclusiva por conta, infelizmente, da pandemia, que acabou restringindo o acesso a bibliotecas e arquivos. Com esse acesso a bibliotecas e arquivos, eu teria muito mais condições de debater mais relações entre a obra de Monteiro Lobato e Pandiá Calógeras. Infelizmente, na pós-graduação, nós temos um tempo, às vezes, bastante restrito para desenvolver determinadas pesquisas, para cumprir o cronograma, que, no caso, é importante que seja cumprido. Então, torcemos para que as bibliotecas voltem logo, os arquivos voltem logo, para que possamos desenvolver uma pesquisa científica cada vez mais de qualidade, que é um dos objetivos da Universidade de São Paulo, instituição na qual me orgulho de pertencer. Então, obrigado pela atenção e eventuais questões estaremos aqui para responder. Cristiano, muito obrigado pela apresentação, excelente também. A gente agora está também com Elias na tela. A gente teve uma dificuldade técnica com a nossa terceira apresentadora, a gente acabou não conseguindo estabelecer o contato, teve alguma dificuldade, então eu acho que a gente vai acabar ficando só com as duas apresentações, pedir desculpa para o público pela terceira, mas essa nova realidade da pandemia e das distâncias fazem a gente ficar um pouco refém da técnica, né? Eu não acho que a gente pode continuar aí para as perguntas antes de mandar um abraço caloroso para o professor Gildo Magalhães dos Santos Filho, né? Porque ele é o supervisor do Elias, supervisor do Cristiano, e é o meu orientador tanto no mestrado quanto no doutorado, então isso parece até uma ação entre amigos, uma coisa arranjada, né? Eu queria dizer que não foi, isso foi um acidente, tá? Então, é importante que isso fique registrado, mas fica o abraço para o Gildo, que é importantíssimo aí nesse papel que o Departamento de História cumpre de resistir, né? Sim. Eu não tenho certeza se a gente tem perguntas da audiência. Se a gente não tiver, eu queria pelo menos endereçar uma para cada um dos nossos apresentadores. Não temos, então, se alguém quiser fazer perguntas, estiver acompanhando a gente, pode fazer no chat, que vai acabar chegando aqui para mim. Elias, eu queria talvez perguntar primeiro para você, e já pedir desculpas se eu estiver fazendo uma pergunta que eu já fiz no passado, porque eu já sabia da sua pesquisa, né? A gente já tinha visto por causa do grupo do Gildo. Quando você falou da polêmica da energia nuclear, que quando começou a polêmica da energia nuclear, eu me lembro de ter lido e de ter apurado também que no Brasil os militares lidaram muito bem com essa situação e eles conseguiram passar a energia nuclear quase como um combustível ecológico aqui no Brasil. A gente não tem a resistência que a gente vai encontrar em outros países contra a energia nuclear, ou pelo menos durante muito tempo não teve. Alguma coisa desse seu levantamento nos arquivos dos cientistas indica se eles tinham um trabalho ativo de fazer que tivesse uma boa imagem da energia nuclear no Brasil? Para o público? Olha, a gente pode dizer que o almirante Álvaro Alberto, junto com o general Orlando Rangel, dois militares, né, um da aeronáutica e outro da marinha,
Na década de 40 e na década de 50, eles tiveram um papel, sim, de defesa da energia nuclear, né? De tentar apresentar a energia nuclear como um elemento que pudesse nos ajudar no nosso desenvolvimento, não só tecnológico, né, científico, mas também econômico, né? Teria uma contribuição imensa em relação ao desenvolvimento do país. E é bem interessante, esse exemplo está até numa série de conferências que eles apresentaram na Rádio Nacional, na década de 50. É bem interessante. Inclusive, esses depoimentos foram transformados em livros. Mas eu não posso dizer que eles foram bem-sucedidos nesse intento, né? Embora houvesse um esforço muito grande, eu acho que para que suas ideias fossem tivessem sido plantadas e gerassem frutos, ela teria que ter mais do que somente a iniciativa e o pensamento bem avançado, digamos assim, né? Para a época, para a gente aqui dos dois. Porque a conclusão que eu já começo a ter no desenvolvimento da pesquisa é que, para ser bem sucedido o desenvolvimento de um setor tão complexo quanto esse, tão dispendioso, deve haver uma confluência muito grande que envolve tanto o Estado, encabeçando assim esse processo, mas também o setor privado, os setores econômicos. Deve haver uma conscientização da população também, para que isso possa ser recebido, né, e ser aceito, e ser até estimulado, apoiado pelo resto da população, pela sociedade. E isso eu acho que nós não tivemos, não. Agora, se a gente vai tratar especificamente sobre a comunidade científica e sobre o desenvolvimento da energia nuclear dentro das instituições de pesquisa, das universidades, é possível dizer, sim, que na década de 50, 60, e depois até, foge um pouco do período da minha pesquisa, mas na década de 70, 80, a gente percebe, sim, que o papel dos militares, alguns projetos desenvolvidos encabeçados assim, né, pelos militares, eles tiveram um bom desenvolvimento. Mas eu não sei se eu tenho essa visão que isso foi bom, foi bem sucedido esse projeto que eles pretendiam, porque eu acho que não foi, né? Nós tivemos um desperdício de recursos muito grande, nós fomos, de certa forma, roubados, assim, os nossos recursos naturais foram trocados por commodities assim, de baixíssimo nível, soja, café, né? Nossos acordos foram baseados muito em promessas que não se concretizaram. Até mesmo o que nós conseguimos construir de forma física, ele foi muito atrelado a uma cooperação que não veio, né, em termos assim de equipamentos, de conhecimento. Então, Rubens, eu acho que eu tendo a discordar um pouco de você nesse sentido, pelo menos nessas 3 décadas que eu pesquiso, sobre se foi mesmo bem sucedido, né? Se foi, como eu posso dizer, se houve um avanço no setor nesse período. Caminhamos, sim. Eu acho que as pesquisas nas universidades e institutos de pesquisa foram bem interessantes, mas isso não chegou a ser transformado assim, em benefícios para a população, para o país como um todo. É essa a visão que eu tenho. Não, a gente não discorda, não. Eu concordo bastante com isso. Eu ia te também perguntar a questão de Aramar e lá em Peró e o submarino. O Brasil, durante um tempo, ele meio que se gabava de ser um dos 7 países do mundo que tinham a capacidade de refino de urânio, né? E as hipercentrífugas, se eu não me engano. Essa ainda é uma questão importante? Ou ainda é uma questão importante? Sim. Porque eu tão me lembro importante. Pode falar. Não, pode concluir. Não, é que eu me lembro de um militar, um militar falando, um militar da Marinha, e ele disse que tinha uma linha direta daqui com os Estados Unidos, que se a gente tinha capacidade de fazer um refino mais puro, mas que a gente não fazia porque tocava um telefone em Washington se a gente começasse a refinar com um certo grau de pureza. E eu sempre quis perguntar para um especialista até onde que essas histórias eram verdadeiras.
Não, então, começando pela influência, pelo lobby, pela pressão dos Estados Unidos, sempre foi muito grande, né? Tanto é que os caras, eles tentaram colocar o nosso desenvolvimento sob rédea e desde o começo eles tentaram não só monitorar, como também tutelar o nosso desenvolvimento nessa área. Né? A gente vê aí o próprio exemplo que eu cheguei a trazer na apresentação daqueles acordos que nós firmamos com os Estados Unidos ainda na primeira metade da década de 40, que, sinceramente, esses acordos não trouxeram nenhum benefício para o Brasil. Né? Nós só servimos aí para mandar abrir as nossas reservas ao conhecimento dos estrangeiros, exportar toneladas e toneladas de terras raras, né, as areias monazíticas, para os Estados Unidos, em troca de coisa muito insignificante e muitas promessas que não se realizaram. E sobre essa questão, se hoje em dia esse ponto aí do submarino é importante, eu só lembro para você que a Lava Jato prendeu o nosso, eu acho que é esse que você está citando, o almirante Otto Pinheiro. Ele é o pai, né, do nosso submarino nuclear, do desenvolvimento da pesquisa que envolve o submarino nuclear, e ele foi preso pela Lava Jato. Dizem que há, sim, um braço, aí, uma mão dos Estados Unidos, né, sobre essa prisão e essa perseguição, com umas acusações bem infundadas. Né? E eu complemento, assim, problematizo um pouco isso, dando uma entrevista de um militar, não era o almirante Otto, ele dizendo que nós precisávamos de pelo menos 15 submarinos nucleares para poder dar uma cobertura mínima da nossa costa. Por ser uma costa tão grande, né, tão vasta, a gente precisaria de pelo menos 15 submarinos nucleares. E a gente estava caminhando para ter essa autonomia de construção dos nossos submarinos, a propulsão nuclear, e isso sempre foi sabotado desde quando o projeto começou na década de 70 com o almirante Otto. E eu vejo nisso uma pressão muito forte, externa, principalmente dos Estados Unidos, porque o país ele tem duas características assim que parece que ele não vai abrir mão nunca. Uma é de deter o monopólio de algumas áreas e setores assim estratégicos. A energia nuclear é um. Não é pura e simplesmente essa visão em relação à segurança, né, sobre a bomba. Eu acho que extrapola um pouco isso. Eu acho que essa tutela ela vem mesmo para frear o nosso desenvolvimento. E eles são monopolistas nesse sentido, né? E também imperialistas, né? Eu acho que essas duas questões aí estão muito fortes, né? No desenvolvimento do nosso setor nuclear. E eles sabem, né? Eles sabem da nossa capacidade, tanto pelo poder intelectual que de certa forma nós temos. A gente deve dizer isso. Nós temos uma boa estrutura científica, assim. Não é tão apoiada como deveria para ter um desenvolvimento muito maior, mas nossos laboratórios, as nossas universidades, nossos institutos de pesquisa, todo mundo sabe que eles fazem muito com pouco, né? E eu acho que isso amedronta um pouco. Fico imaginando se nós tivéssemos assim estímulos, né? Condizentes com o nosso potencial, eu acho que nós estaríamos aí encabeçando o segundo, terceiro nesse setor, certamente. Obrigado. Desesperador, né? Desanima. Eu sempre pergunto esse tipo de coisa, mas eu não gosto da resposta, mas agradeço, mesmo assim. Cristiano, já que a gente também está falando do Monteiro Lobato, a obra dele entrou em domínio público há 1 ano, 2 anos atrás, certo? E isso trouxe ele de volta para o debate público atual, né? E aí toda essa questão de costumes e do pensamento do Monteiro Lobato acaba sendo retrabalhada por um Brasil que, de alguma maneira, felizmente, pensa diferente hoje do que pensava nos anos 30, ali atrás, né? Ou nos anos 10, que seja. Quando você está olhando a obra do Monteiro Lobato,
E uma coisa que me chamou a atenção na sua fala é que tem o tempo inteiro ele tem esse certo orgulho de um potencial que o Brasil teria, né? Você não usou essa palavra, não é dele também essa frase, mas essa coisa do país do futuro, né? O gigante adormecido, aquilo que só precisa daquele empurrão certo, daquela centelha para dar certo. Mas o Monteiro Lobato, como você disse, ele é muito difícil de engolir a maneira como ele lida com a população, né? Onde talvez o racismo seja o elemento que é mais chocante para os nossos olhos atuais, né? Eu recentemente tentei reler o Reinações de Narizinho e não é viável, né? Não dá para ler. Eu queria saber como é que você vê essa obra do Monteiro Lobato sendo vista por esses olhos de hoje? A gente está sendo injusto quando a gente está julgando o Monteiro Lobato com valores novos, por assim dizer, ou cabe uma tomada de satisfação com a obra dele, por assim dizer? É uma das questões que mais levantam sobre a atuação do Monteiro Lobato. No nosso país, muito se fala da atuação do Monteiro Lobato como escritor de obras infantis. E a primeira grande obra infantil do Monteiro Lobato foi justamente a Reinações de Narizinho, que o próprio Monteiro Lobato foi modificando ao longo do tempo, até chegar à edição final de 46, pela editora Brasiliense, da qual o Monteiro Lobato era um dos sócios. Então, o primeiro detalhe que tem que ser falado sobre o Monteiro Lobato é que ele sempre teve liberdade de escrever e de publicar aquilo que dava na cabeça dele. Ele nunca se sujeitou a qualquer tipo de censura. E isso é algo bastante louvável, se a gente colocar que muitos escritores brasileiros se autocensuravam ou acabavam se bandeando para o lado dos governos de ocasião, principalmente na época do Estado Novo de Vargas. A grande questão do Monteiro Lobato é que ele era um homem do século XIX. Muitos valores que ele considerava importantes eram valores do século XIX, de autores do século XIX. Né? Nietzsche, na filosofia, o Spencer, na filosofia, também em alguns aspectos, na sociologia, Gustave Le Bon, na sua famosa Psicologia das Multidões. Nós temos uma afinidade bastante grande de Le Bon e Monteiro Lobato, quando fala das multidões. Então, o Monteiro Lobato, quando ele se formou, né, entre o final do século XIX e o começo do século XX, ele levava dentro de si uma porção de preconceitos de seu tempo. Ele era um homem de seu tempo. O Monteiro Lobato foi extremamente avançado na questão de como tratar determinados assuntos que eram mazelas da população brasileira que o incomodavam profundamente, como é o caso do Jeca Tatu, que é uma criação lobatiana. Então, no Jeca Tatu, o Monteiro Lobato ele descaracterizava o caboclo, o caipira aqui do Vale do Paraíba, até o grau de caricatura. Era uma caricatura ambulante o Jeca Tatu. Depois o Monteiro Lobato teve a ocasião de mudar um pouquinho a questão do Jeca Tatu, dizendo que ele era, na realidade, uma pessoa doente, que tinha ancilóstomos, que tinha barriga d'água, amarelão, que era uma pessoa doente. Então, em alguns aspectos, o Monteiro Lobato sofreu já oposição durante a vida dele, através de críticas de outros autores. E, em alguns casos, o Monteiro Lobato mudou a sua posição, mas outros não. Como é o caso, por exemplo, da questão do racismo. Eu estudo a obra de Monteiro Lobato desde 2000, portanto, 21 anos agora. Então, conheço bastante bem a obra dele. E devo dizer que se a gente for medir a obra lobatiana com valores que são tão caros a nós, que lutamos contra essa questão do racismo, então se a gente for ler imbuídos desses valores atuais, então Monteiro Lobato realmente não dá para ler mesmo. Né? Ontem, por exemplo, eu estava a ler Emília no País da Gramática.
né? E tem uma parte do Emília no País da Gramática que tem uma figura de linguagem que ele discute, que é a obscuridade. E a obscuridade para o Monteiro Lobato era uma preta igual carvão. E não dá para se referir isso porque era uma obra didática, era uma obra para crianças estudarem gramática de uma forma divertida. Então, o humor lobatiano, ele é particularmente difícil, porque ele preferia passar por politicamente incorreto do que perder a piada. Aliás, uma piada de péssimo gosto. Então, se lermos Lobato com a régua atual, sim, ele pode ser considerado racista, sem sombra de dúvida. Ele é uma pessoa extremamente elitista. Ele acreditava que aquelas pessoas que tinham acesso à leitura necessariamente tinham que fazer parte de uma elite, e o restante da população, ela tinha que abraçar as causas dessa elite. Então, o Monteiro, como eu já disse, o Monteiro Lobato é um homem do tempo dele. Ele acreditava piamente de que ele fazia parte de um grupo privilegiado, superior. Ele era neto de um visconde, que é o Visconde Tremembé, na época de Dom Pedro II. Ele foi criado com valores escravagistas, e muitos desses valores escravagistas ele acabou reproduzindo ao longo da obra dele. Só que essas ideias de que o Lobato é racista não interessa ser trabalhado na grande mídia, porque tem muita gente que ganha dinheiro vendendo a ideia de que o Monteiro Lobato é a Emília, de que a Emília tem uma língua comprida, de que a Emília às vezes fala umas inconveniências, umas besteirinhas, de que a Emília não deve ser levada a sério. Mas a gente precisa saber que o Monteiro Lobato ele sempre foi bastante consciente daquilo que ele colocava nas obras dele, e é evidente que esses trechos de racismo devem ser, né, totalmente, né, considerados como a expressão, uma má expressão de um autor que colocou as suas ideias considerando o final do século XIX e o começo do século XX. Então, com a régua atual, sim, muita coisa de Lobato não dá para ler e não dá para aplicar. Obrigado. Eu vou, então, só terminar com uma perguntinha impossível de responder, né? Que, levando em conta o impacto que essa obra tem na formação, na história do Brasil e a importância desses personagens e essa memória emocional que ele tem com uma parte importante da sociedade, que talvez não se dê conta desse aspecto do racismo, e da Emília, que é, para todos os efeitos, uma criação muito genial. Como a gente vai tratar o Monteiro Lobato daqui para frente? Como é que a gente leva ele para o futuro? Que maneira você vê que a gente deveria fazer isso? A importância das pesquisas científicas em relação à obra do Monteiro Lobato deve ser realmente colocada em primeiro plano. Porque só através de estudos científicos muito sérios, identificando Monteiro Lobato como um homem de sua época, é só através de pesquisas realizadas muito seriamente, realizadas de um prisma que não defenda só o Monteiro Lobato ou não só ataque, é uma forma que a gente pode encontrar de ver as diferentes facetas lobatianas. De que o Monteiro Lobato foi generoso em muitas partes de sua obra, de que ele foi libertário em muitas partes de sua obra, de que ele defendeu os humildes em parte de sua obra, mas que ele tinha também uma parte que realmente, já nos dias dele, deve ser condenada. Só que é necessário que essa condenação se dê através do estabelecimento de um espírito crítico por parte do leitor. Então, eu penso que toda obra lobatiana, em novas edições, deva ser bastante cuidada, deva ter, né, a interferência de pesquisadores sérios da obra lobatiana que farão comentários sobre determinados conteúdos que nos dias atuais já não podem ser encarados como permissíveis.
Então, a obra lobatiana deve ser oferecida, sim, inclusive nas escolas, só que é necessária a mediação dos professores e o registro dentro de notas de rodapé na obra lobatiana, indicando que aquilo era um pensamento de Lobato, mas que não pode ser reproduzido nos dias atuais, porque as pessoas têm todo o direito de terem a sua liberdade, as suas opções respeitadas, a sua cor valorizada, porque no século XXI, evidentemente, nós temos que procurar cada vez mais a igualdade de condições entre todos e promover algo equitativo. Todos têm o direito a procurar uma sociedade melhor e determinados textos lobatianos realmente não ajudam nisso. Então é necessário uma intervenção por parte de pesquisadores para que a obra lobatiana seja conhecida, mas que seja debatida e comentada a respeito, tal como acontece em outros países, em que as minúcias, por exemplo, na Inglaterra de Shakespeare, são comentadas em volumes e mais volumes. E no nosso país ainda falta um pouco o estabelecimento de uma crítica lobatiana mais apurada, menos tendenciosa a perdoar tudo que Lobato faz. É necessário sabermos os pontos bons e ruins do autor. Excelente, Cristiano. Eu vou talvez fazer uma última pergunta para você. Se tem alguma das novas edições que particularmente você recomenda, que você acha que está mais bem cuidada, se alguém quiser se aproximar da obra agora? Porque várias editoras lançaram, né? Então, ou ainda estamos longe disso? Olha, uma edição lobatiana como deveria ser feita, com toda essa crítica, com todo esse carinho, de não só tirar os trechos considerados ruins, porque a neta do Monteiro Lobato fez uma nova edição da obra do avô, ela é formada no departamento de história também, como a gente, mas ela simplesmente retirou os trechos que considerou racistas. Só que isso descaracteriza a obra. O próprio Monteiro Lobato, quando fazia edições de textos alheios, ele não descaracterizava a obra. Mas isso acho que nem a neta dele sabe. Né? Foi uma das pesquisas que eu fiz. Quando eu fiz pós-doutorado em Filologia e Língua Portuguesa, eu analisei uma obra que o Monteiro Lobato editou, que é Memórias do Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida. Na edição inteira de Manuel Antônio de Almeida, do Memórias do Sargento de Milícias, o Monteiro Lobato só acrescentou uma frase de 3 palavras, que não eram do Manuel Antônio de Almeida. Só uma frase. Então, a gente não deve mexer na obra lobatiana no sentido dela, porque isso desestrutura a obra, mutila a obra. Nem o próprio Lobato fez isso. Então, é muito mais necessário a questão dos comentários na obra lobatiana do que descaracterizar a obra, como fez a neta do Monteiro Lobato fez isso. Infelizmente, eu sou bastante pessimista com as edições atuais. Nenhuma delas segue esses critérios que eu acabei de comentar aqui. Algumas delas são até bem simpáticas, têm um certo cuidado, mas estão muito longe do que o público leitor brasileiro precisa hoje. Tá. Vocês sabem que isso aqui vai ficar gravado, então a gente de jeito nenhum pode falar que ele acrescentou uma frase de 3 palavras em Memórias de um Sargento de Milícias e não dizer que frase é essa e quais são as 3 palavras, né? Porque isso depois dá morte no YouTube. Não dá morte. Isso aí eu posso comprovar. Está no meu relatório de... Não, mas assim, a gente tem que deixar registrado qual é essa frase. Você lembra dela? Você tem ela aí? Não tenho ela aqui, mas depois eu posso informar, infelizmente. A gente vai colocar nos comentários fixado em cima. Isso, Tá bom. Eu tenho essa frase, está registrada no relatório, no trabalho que eu fiz. Esse trabalho eu fiz em 2015, sob a supervisão do professor Manuel Morivaldo Santiago Almeida, Departamento de Filologia aí da Universidade de São Paulo. Senhores, eu acho que a gente já está se alongando aqui. Eu queria primeiro agradecer muitíssimo os dois, foi muito bom, aprendi muita coisa, tenho certeza que quem está assistindo a gente aprendeu bastante também.
Eu queria, antes de encerrar, perguntar se vocês querem acrescentar alguma coisa, se vocês querem fazer pergunta um para o outro, alguma coisa, antes de eu encaminhar para o final. Olha, por mim já está tudo certo, porque quando eu apresentei esse conteúdo que está aqui presente, até o Elias me fez uma pergunta que me ajudou bastante, que é a questão de arquivos e tudo. Então, como nós participamos do mesmo grupo, muitas vezes essas questões a gente já foram um pouco já discutidas, né? Então, mas basta o público saber que o grupo comandado pelo professor Gildo é de fundamental importância dentro, no contexto da história da ciência da técnica aqui no Brasil. A gente aprende muito a cada reunião. E eu tenho que deixar registrado que as perguntas que eu estou fazendo aqui é porque a minha participação tem sido mais do que sazonal no grupo, mas vou remediar isso no futuro. Elias, você quer falar alguma última coisa? Fechar algum fechamento? Apenas agradecer mesmo, né, a audiência por ter participado, que acompanhou a gente até aqui. Parabenizar o Cristiano pela pesquisa, você pela mediação também, e reforçar o que eu já falei no início, da importância de eventos como esse, né, que a gente tem a oportunidade, de certa forma, de prestar conta para a sociedade, digamos assim. Né, estamos numa instituição que, de certa forma, tem um prestígio, não só no Brasil, então acho que é interessante a gente deixar vivo que estamos fazendo ciência, estamos pesquisando, temos de certa forma, um compromisso assim, com o conhecimento, né? Num momento tão triste, né? Que a gente não tem nenhum apoio, não tem nenhum estímulo para a nossa pesquisa, para o nosso trabalho, mas só reforçar a importância do papel da universidade de ter estimulado e criado esse encontro, e agradecer mais uma vez. Gente, então, muito obrigado. Eu também agradeço muito a participação brilhante de vocês. Agradecer muito à Universidade de São Paulo, responsável aí pelas nossas pesquisas, pela nossa formação e por ser esse bastião de resistência, né, que segue se mantendo. Agradecer o programa de pós-graduação em História Social também da USP, que é quem está organizando esse evento, e nossa casa é um lugar de extremo rigor e de método e de produção de ciência, e que não é pequeno o orgulho de saber que existe um lugar assim no Brasil, e poder participar disso, a gente se sente contribuindo de alguma maneira com a sociedade. Agradecer as professoras, a Márcia Regina e Elizabeth Cancelli, que são as coordenadoras aqui do nosso evento, que está sendo organizado pelo professor Marcos Veiga, pelo professor Osias Paes e Neves e pelo professor Wanderson Chaves. Agradecer bastante a todo mundo que está envolvido, ao pessoal da interrogação, que está cuidando do back-end aí, da Carla, obrigado também. E eu gostaria de, para quem estiver nos assistindo aqui, dizer que às 16 horas a professora Tânia vai estar fazendo uma aula inaugural, falando do pós-doc em geral. Ela vai estar, o tema dela é Pós-doc, um debate necessário, desafios e perspectivas, que vale muito a pena participar, tanto pela excelência da professora Tânia, como pela importância do tema. E queria agradecer a participação do Cristiano, do Elias e de todo mundo que está assistindo a gente. Obrigado, pessoal. Foi bem legal. Obrigado.